Verso 29 de Juízes, capítulo 11, diz: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas. Versículo 30. E Jefté fez este voto ao Senhor: Se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Verso 32. Então Jefté foi combater os Amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Amém? Até aqui. Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Pai. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo continue falando com a gente, continue ministrando ao nosso coração, continue, ó Deus, de uma forma sobrenatural e poderosa, falando com cada um de nós aqui esta noite. Que não sejamos, ó Pai, eu aqui na frente falando nada, porque de nada há em mim que possa acrescentar ou agregar ou fazer alguém ser mais ou melhor diante de Ti, mas que Teu Espírito Santo possa me usar para ministrar ao coração dos nossos irmãos e ao meu próprio coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É que a bateria aqui já está acabando, eu já ia tentar trocar, já pegar outro microfone, mas eu também está acabando. Então tem que pregar rápido. Eu quero falar uma coisa sobre você nessa noite, que Deus pôs no meu coração, ainda nessa série de mensagens, de palavras que Deus tem me dado a respeito dele mesmo, de como ele trabalha, de como ele age, de como ele vive, e de como e quando nós precisamos a cada dia entender mais e melhor sobre Deus, da forma mais ímpar e pura da sua existência. Deus como Deus, sendo simplesmente Deus, o Deus que não se atrasa, o Deus a quem servimos, o Deus que muitas vezes estamos atrás dele só pelas coisas que ele pode nos dar, mas Deus, simplesmente puro e Deus. E nessa noite a palavra que Deus pôs no meu coração, eu a intitulei sobre Encontrando a Vitória na Vitória. Você entendeu isso? Eu vou repetir para você entender. Encontrando a vitória na vitória. Amém? Vamos tentar caminhar juntos aqui e vamos pedir que o Espírito Santo fale no nosso coração. O que estava acontecendo com Jefté nessa ocasião? Ele foi chamado, ele estava vivendo meio que às margens da sociedade de Israel na época, porque ele foi meio que expulso pelos seus irmãos. E quando surgiu um problema em que os amonitas iam atacar Israel, então eles foram atrás de Jefté, e Jefté estava nas montanhas. Jefté nessa época, ele era líder de gangue. Só para ter uma ideia, para trazer para a linguagem nossa de hoje em dia, ele era como um líder de uma gangue nessa época. E então foram atrás dele, ele até disse assim: antes eu não prestava, agora na hora da guerra vocês querem que eu volte, né? E o povo disse: é isso mesmo, a gente quer que você volte para nos ajudar, afinal de contas, se você consegue liderar gangues, né, você pode ser um grande líder também nesta batalha contra o reino de Amon. E durante essas conversas, essas batalhas, a qual o Jefté estava disposto e se pondo à prontidão para guerrear em nome do povo de Israel, surge em minha cabeça algo muito curioso, que talvez você também tenha pensado, você também esteja talvez matutando nessa hora, ou no mínimo já passou por isso, que todo mundo, quando entra numa guerra, quer vencer ou perder. Todo mundo, quando entra numa guerra, numa batalha, seja ela qual for, ele quer vitória. É o que todo mundo quer. Essa batalha aqui, ela é física, é humana, é de corpo ali, corpo a corpo mesmo. Espadas, escudos, flechas, não sei, enfim. Mas a batalha que nós temos vivido hoje em dia, são batalhas sempre espirituais, só que elas são espirituais até o ponto em que nós pedimos ao dono da vitória, a Deus, que nos abençoe, e a nossa bênção, na maioria das vezes, ela é material, dificilmente ela é espiritual. E então nós entramos na batalha, entramos na peleja. São palavras simples, mas que têm se tornado jargões
Porque você pergunta para uma pessoa, como é que você está, meu irmão? Eu estou na batalha, eu estou na peleja, eu estou na guerra, nunca está em paz. Então, essa expressão, e eu vou usar até o nome, vou parafrasear aqui, essa falsa teologia, porque isso não é teologia, da prosperidade, onde é só você pedir vitória que Deus dá a vitória para você. As canções dizem, né, agora é só vitória, agora é só vitória. E ela não bastante dizer uma vez, ela diz várias vezes, agora é só vitória, agora é só vitória, e agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória. Os evangélicos têm entrado nessa pira muito louca, de que tudo é só vitória. E aí quando você vai falar do evangelho para alguém, alguém diz assim, mas vem cá, quando eu me converter, vai ficar tudo certo na minha vida, né? Vai estar tudo bem, vai estar tudo resolvido, eu não vou ter mais problema, vai ser só vitória, não vai? Não, não vai. Não vai. Vitória, meu irmão, só no céu. Só que o cantar sobre vitória atrai dinheiro, porque ninguém quer falar de derrota. Quem gosta de perder, levanta a mão. Ninguém gosta. Todo mundo quer vitória. E Jefté, adivinha o que ele queria? Vitória. Jefté, quando chamaram ele já foi lá, agora é só vitória, agora é só vitória. Ele já entrou naquela coisa que ele queria ganhar de qualquer jeito o negócio. Ele sabia que ele tinha uma luta dura e árdua contra os amonitas, mas ele sabia que o que ele queria era a vitória, independente de como ela viria. Como nós lemos aqui o texto, ele então foi, fez um acerto com Deus, fez um voto com o Senhor, e tomado pelo Espírito de Deus, ele foi e então saiu vitorioso desta batalha contra os amonitas. Mas eu quero pensar algumas coisas com você nessa noite. Quando nós falamos de alcançar vitória, de conquistar a vitória, de termos vitória, nada mais é, na pura e simples racionalidade humana, do que sermos felizes, do que estarmos bem, nos sentirmos bem. Todo mundo gosta de se sentir bem. A minha filha está resfriada, dessa semana aqui, uns 3, 4 dias para cá. E o meu desejo da Fran é que ela se sinta bem. E com certeza também é o dela, porque o resfriado, por mais simples que seja, o nariz fica com coriza, você fica lacrimejando, o corpo fica dolorido, tem aquela tosse que não te deixa dormir, e tudo o que nós mais queremos é ficar bem. Então o estado bem é desde uma simples gripe ou resfriado, até coisas maiores e super poderosas, a qual nós achamos às vezes muito difíceis de alcançar, e então nessas coisas nós buscamos a Deus. Nós fazemos o que Jefté fez, busque no Senhor e faça diante dele um voto, uma promessa. Olha Deus, se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar para casa, o primeiro que sair na porta de casa, até para me cumprimentar, para me dar um parabéns, esse eu oferecerei a ti em holocausto. Jefté estava falando assim, quando eu voltar vitorioso, o primeiro que aparece na porta eu mato e te ofereço. Era isso que ele estava falando. Hoje em dia, quando eu olho para as pessoas que não são evangélicas, a gente vê que essa busca incansável pela vitória nada mais é do que uma maquiagem em busca da felicidade. Agora, isso acontece só com quem não é evangélico? Não. Acontece aqui dentro da igreja também. Acontece comigo, com você e com todo mundo que já se diz evangélico, salvos em Cristo Jesus. Nós queremos estar bem, queremos alcançar a felicidade. Quem quer ser triste para sempre? Ninguém. Quem quer viver chorando, amargurado, triste? Ninguém quer isso. E nós não nascemos para isso, por isso buscamos a vitória. Mas existem algumas coisas que eu fico pensando assim. As pessoas do mundo, elas querem se sentir bem. Então a primeira coisa que elas fazem para se sentir bem, meu querido, quando você está triste, pensa numa situação que você está chateado. As mulheres vão se identificar um pouco mais com isso do que os homens talvez. Mas quando nós estamos muito tristes, muito chateados, tem algo que nos dá muita alegria, muito prazer, plena satisfação e ficamos felizes. Que é o quê? Alguém chuta alguma coisa? Fala, Deus! Não existe nada melhor do que comprar.
Meu querido, uma compra bem feita desestressa, te põe no eixo e te dá tranquilidade. Porque a compra realiza isso. E não é a compra, mas é a tua procura, a tua busca pela felicidade. As mulheres, quando entram em um shopping, por exemplo, e olha aquela vitrine de sapatos, a mulher não gosta de sapato. Quase nada. Aí ela olha aquele objeto de desejo na beira da vitrine e parece que surge um outro eu dentro dela e ela é tomada por aquilo de uma forma que ela não se controla, ela entra na loja. E ela diz para a mulher, olha, eu calço 37, 35, 36, 41, não sei o tamanho do pé da mulher. Mas aquele momento entre o sentar, as mulheres vão se identificar muito bem com isso, entre sentar naquele banquinho e aquele momento em que a vendedora vai buscar o sapato até que ela volta, aquela sensação é inexplicável esse momento. Só as mulheres entendem aquela ansiedade, aquela coisa, um sapato, meu número, ai, tem que ter o meu número. E se não bastasse, a vendedora traz o seu número, o seu modelo, e traz mais uns 3 ou 4 de outro modelo que são tão lindos quantos. Ai, é um êxtase maluco. É uma coisa doida, as mulheres ficam ali, e aí você experimenta, olha no espelho, olha para o outro lado, a vendedora fala, foi feito para você. Como caiu bem. Olha, é melhor que chocolate. A estima da mulher já nem estima mais, já voou, está lá em cima. E você sai do shopping, sai daquela loja com aquela sacola de sapato, você foi para comprar um, está com 3 na mão, mas você está feliz, contente, aí você encontra uma irmã da igreja no shopping, o que você faz? Ai, comprei um sapato tão lindo. Você vai abrir, você vai tirar da sacola, vai mostrar para ela aquele objeto de desejo que você conquistou, porque naquele momento você se sente vitoriosa. Agora eu estou bem. Ai, comprei, não estou legal. Ainda bem que as mulheres não são assim, né? Mas os homens também são assim. Quando a gente põe um som no carro, escuta aí, tem até subwoofer. E a roda, né? A roda do carro. Ela não é simples. Mulheres, vocês nunca vão entender que uma roda não é simplesmente para girar. Ela tem uma personalidade, a roda. Ela tem. E as mulheres, quando dirigem, batem a nossa roda na sarjeta. Elas não entendem isso. Elas não sabem o valor de uma roda. Elas não compreendem. E quando você vai trocar de carro, então, né? Cansei desse. Quero outro. Para a mulher, se o carro está andando, ela está feliz da vida, está andando, está me levando, está bom demais. O homem está, não, mas tem um que é mais confortável, porque ele tem airbag, mas ele tem câmbio automático, banco de couro. Não anda, mas ele tem tudo isso. Mas como a compra sacia necessidade no nosso coração? Sim ou não? A gente é assim. Outra coisa que me pega muito nas pessoas que... Estou falando de quem não é crente, tá? Então não é de você não, tá bom? Falando só de quem não é crente. Outra coisa que as pessoas fazem muito são buscar relacionamentos para se satisfazerem em relacionamentos. Seja um namoro, seja um casamento. Elas procuram se satisfazer e se saciar, porque a busca na vitória nada mais é do que a sensação de ser feliz. A hora que eu começar a namorar, isso é tão bom. Porque a hora que eu tiver um namorado, uma namorada, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Eu brincava aqui com os adolescentes e com os jovens na vigília, que tem jovem adolescente tão preocupado com isso, que eles até oram, Deus, 1000 casam à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não sou atingida. Sobre mim não vem, não cai em mim. Tem gente que vive em função, eu não consigo entender como tem gente que consegue sair de um relacionamento e uma semana depois entrar em outro. Você nem foi curado de um ainda, já quer entrar em outro, mas a necessidade pela felicidade de alcançar a vitória é tão grande que você não consegue viver sozinho. Você não sabe caminhar de uma forma simples,
de uma forma natural. Outra coisa que nos pega muito, porque às vezes a gente acha assim, eu vou casar, eu vou ser feliz por causa da vida. A hora que eu casar, minha vida resolve. A hora que eu casar, meus problemas se resolvem. A hora que eu casar, tudo melhora. Pergunta para quem é casado. Pergunta para quem é casado. Não sai casando, não. Pergunta primeiro. Pergunta. O que a Bíblia diz? Aquele que não é casado, conserve-se. Fica assim mesmo. Bom demais. Fica tranquilo. Só que até para ser solteiro é um dom, é um talento. Tem que ser, então estou chamado de Deus aí, porque senão não dá. Senão não funciona. Outra coisa que nós temos visto muito na nossa sociedade são pessoas que buscam ajuda de todos os tipos, simplesmente para serem felizes, seja em terapia. Quantas pessoas fazem terapias hoje no mundo? Quando eu fiz terapia, eu tinha acho que 24, 25 anos. Naquela época, que foi praticamente ontem, o pastor Luiz já dizia para mim, olha, essa é a doença do futuro, a depressão. E a profissão do futuro é a psicologia. Os psicólogos hoje, se tiverem um pouquinho de inteligência, estão milionários, porque todo mundo quer ouvir, todo mundo quer ser ouvido. Ontem eu entrei num táxi para voltar para casa do trabalho, e o taxista falou assim, você é católico? Eu falei, não, eu sou evangélico. Então, eu sou da congregação cristã. Que legal, que bênção. Então, rapaz, sabia que eu estou separando a minha mulher? Prazer, o nome é Alexandre, como vai? A gente pode se conhecer um pouco melhor antes de... E ele veio lá da Vila Guilherme até a minha casa falando dos problemas dele. Do seu casamento, da sua filha, do pai. Ele me relatou toda a vida dele. Eu pensei, poxa, se eu fosse psicólogo, eu estava direto na minha clínica para ele, né? Mas eu parei em frente de casa, falei, como que é o seu nome? Porque até então eu não sabia, não parava de falar. Só vinha ouvindo lá aqui. Ele falou, me chama Isaías. Eu falei, Isaías, posso fazer uma oração por você? Ele assustou. Como é que é? Posso orar por você? Você se importa? Ele falou, não. Botei a mão no ombro dele, veio umas línguas estranhas lá e foi. Não foi, só para brincar. Mas eu orei com ele ali, ele ficou todo contente, todo feliz. Tamanha a carência, a necessidade que as pessoas têm de procurarem alguém para ajudar. Tem pessoas que procuram mantras, e elas acham que o mantra vai elevar o seu espírito. Talvez para um espírito de porco. Isso aí. E elas acham que aquilo vai mudar a vida delas. Muitas delas procuram, mas agora tem um novo alimento. Não sei quem assistiu o Globo Repórter na sexta-feira, que ele falava sobre o chocolate, e disse que o chocolate é antidepressivo. Eu vou comer muito chocolate agora. Por isso que eu sou feliz, eu só como chocolate. Então, quando surge algo novo, as pessoas correm atrás, por pura necessidade, por pura carência, por nada mais, nada menos do que estarem procurando uma vitória, uma realização, algo que vai satisfazer e a deixá-las bem. Esse é o reflexo, essa é a sociedade que temos lá fora. Agora, eu marquei 3 pontos da sociedade que temos dentro da igreja, que você vê que ela é bem diferente de quem está lá fora. Diz assim, as pessoas da igreja querem se sentir bem, tanto quanto as pessoas que estão lá fora. As pessoas dentro da igreja, elas compram. Sim ou não? A diferença minha e sua, para quem está lá fora, é que nós compramos bênçãos espirituais. Nós às vezes apontamos o dedo para Deus e pressionamos na parede e dizemos assim, olha Deus, eu fui à igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me dá o que eu quero, se eu te dou o que você quer? E quem disse que Deus quer o seu dinheiro? Mas há esse erro, essa falha teológica sendo embutida nas igrejas aí por fora. E aí nós queremos comprar de Deus a nossa vitória. Nós queremos como arrancar da mão do Senhor aquilo que nós queremos para a nossa realização pessoal, que é a nossa vitória. A gente chama de vitória porque é mais bonito, né? A vitória é um jargão mais legal, é mais espiritual, é mais santo falar em vitória do que falar em desejo próprio, em vontade minha e sua. Então usamos essa expressão, olha, Jeová vai me dar a vitória. Você pode ter uma filha chamada Vitória. Enfim, uma esposa, uma namorada, ou nada disso. Mas nós usamos aquilo que nós temos como dinheiro, assim como lá fora, usamos aqui dentro, achando que podemos comprar as bênçãos de Deus. Achamos que podemos comprar aquilo que Deus, só Ele pode dar para mim e para você. Outra coisa que a gente faz, nós procuramos dentro da igreja, muitas vezes, relacionamentos.
Namoros, casamentos, amizades, dentro da igreja. Não, porque a hora que Deus abençoar e me der um marido, uma mulher, aí tudo vai mudar. Aí eu vou trabalhar na igreja, aí eu vou fazer a obra, aí eu vou ser diferente, aí eu vou pegar um cargo, aí eu vou fazer ministério, aí, vixe, aí ninguém me segura. Sempre colocando diante daquilo que nós queremos uma condição, que não é divina, mas é humana. Se Deus fizer, eu faço. Se Deus, eu faço. Se Deus, eu faço. Nós nunca abrimos mão daquilo que nós deveríamos abrir mão para alcançar o mais de Deus. Para alcançarmos a vitória, nós damos uma troca. Olha, Deus, se o Senhor me der o que eu quero, eu então farei isso, aquilo, outro. Ainda bem que nós não somos assim, né, irmãos? Nós somos assim. A gente pratica dessa forma, a gente age dessa forma. Que queremos fazer sempre essa troca com Deus, essa barganha com Deus, e não é assim que Deus funciona. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age. E nunca foi, e nunca vai ser. Outra coisa que a gente faz dentro da igreja, a gente busca ajuda dentro da igreja. Só que, às vezes, a ajuda que a gente busca, a gente nem sempre ouve a ajuda que a gente pede. A gente chega no pastor, pastor, me dá um conselho. O que eu faço com relação a isso, isso, isso? Meu querido, você faz isso, aquilo, outro. Você vai lá e faz tudo ao contrário do que o pastor falou. Aí dá errado, a culpa é do pastor. Não, meu querido, a culpa é sua. Dentro das igrejas, as pessoas começam a namorar e terminam os namoros, e o pastor nem sabe. Aí quando você bate a cabeça, a culpa é do pastor. Por que o pastor não ajuda? Por que o pastor não viu? O pastor viu. Como Deus também viu. Se você não vai falar com ele, ele vai ficar batendo na tua porta. Ô, dá atenção para mim. O pastor está aqui para te servir, mas se você não vier falar comigo, ninguém aqui tem bola de cristal. Eu acho que eu, pastor Manuel, pastor Azevedo, temos uma bola de cristal em casa, e nós falamos, o Espírito Santo da bola, fala conosco. Aí ele vai revelando, olha. Não existe, meu irmão. O Espírito Santo fala certas coisas para a gente, que se a gente falar para vocês, tem gente que morre. Tem gente que vira general, né? Se depender de mim, eu vou ser outro também. O pastor Azevedo também. E aí você vai ter que aguentar os generais aqui dentro. General marcha, né? É do Senhor, marchamos, sim. Tudo bem. Uma preocupação que eu tenho muito grande é que até dentro da igreja nós procuramos saciar as nossas necessidades e alcançar vitória para se sentir bem, buscando alimentos errados. Quando nós pregamos uma palavra que confronta o coração, hoje o culto foi ruim, não gostei não, foi fraco. Agora quando o culto fala de bênção, prosperidade, vitórias e conquista, hoje hoje foi do poder. Hoje o culto foi vou sair que nem o giraia para aquela porta. Os alimentos que Deus tem para mim, para você, da palavra dele, você tem que aprender a digerir em nome de Jesus. Você tem que aprender a se alimentar dele em nome de Jesus. Ou você acha que quando Deus dá uma palavra para os pastores, é sempre uma palavra boa? Pastor é pastor, a palavra que Deus dá para ele é sempre palavra legal. É cada puxão de orelha, meu irmão, que você não tem noção. É mais bronca do que coisa boa. Porque como estamos à frente guiando um rebanho, precisamos estar atentos para guiar esse rebanho. Cuidado com o alimento espiritual, como você tem procurado. Às vezes não só na igreja, mas em casa. Eu quero ouvir a pregação daquele pastor X, porque ele só fala coisa legal. Eu quero ver a pregação só daquele pastor, ou só o louvor daquela banda, ou só aquele canal, porque lá é legal. Lá é gostoso. Não há palavra que me alegra mais no meu coração do que aquela que me faz mudar, e não aquela que me acomoda. Tem muita coisa que a gente ouve e você fala, que legal, né? Que bom que eu estou assim. Não, legal é sermos mudados, sermos transformados a cada dia, renovando o entendimento, para experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Cuidado com o que você se alimenta. Eu quero que você volte para a Bíblia agora, lá em Juízes mesmo, capítulo 11. Eu deixei para depois, para agora de propósito, versículo 34. Diz, quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Versículo 35. Quando a viu, Jefté rasgou suas vestes e gritou, minha filha, estou angustiado e desesperado
por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Qual foi o voto que Jefté fez para Deus? Que quando ele voltasse para casa, a primeira pessoa que saísse da casa dele, da família dele, ele a ofereceria em holocausto ao Senhor. E quem é que sai mesmo? A única filha. Pense um pouquinho no coração de Jefté. Ele se rasga, ele grita: ah, filha! Podia sair a sogra. Mas saiu você, criança. Nessas horas a sogra não sai, né? E agora eu tenho autoridade para falar de sogra, eu tenho duas. Não porque eu tenho duas mulheres, mas porque eu tenho o marido da mãe da Fran e a esposa do pai da Fran, ó. Tem duas sogras agora, hein? Cuidado. Agora eu posso falar com autonomia aqui, ó. Não vem falar mal de sogra não, que eu tenho duas. Vou para o céu por causa disso. Não, porque se isso não levar para o céu, mais nada leva. Enfim, brincadeiras à parte, quem sai para encontrar Jefté é a própria filha. Mas ela continuou dizendo assim, verso 36, meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Verso 37, prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Em outras traduções diz que ela vai chorar pela sua virgindade. É um bom motivo para chorar, porque ela não vai perder a virgindade. Talvez seja um bom motivo. Não é esse o motivo. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque elas jamais se casariam. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Quando nós prometemos algo para Deus e fazemos um voto em troca de uma vitória, eu vou te dizer uma coisa, pode fazer um voto, faça voto, não tem problema você fazer um voto, mas seja fiel para cumpri-lo, que foi o que aconteceu com Jefté. Ele podia talvez ter dito, Deus, minha filha não, só tenho ela, pode ser em dinheiro, pode ser em 1000 cabeças de gado, pode ser a sogra, pode ser qualquer outra coisa. Não, ele disse, filha, eu fiz um voto e eu não posso quebrar. Não há problema de se fazer voto, a Bíblia é cheia de votos, cheia de atitudes que envolvem votos. Você pega Noé, quando Noé aterriza, vamos dizer assim, com a arca dele, Deus faz um voto com Noé, uma promessa, olha, nunca mais eu destruirei a terra com água. Mas esse voto, esse nunca mais destruirei a terra com água, quer dizer que Deus não é capaz mais de destruir a terra com água? Sim, Deus é capaz de destruir, mas Deus cuida da palavra dele, que ele deu a Noé, de que não faria isso mais. Quando Noé fala com Abraão, ele diz assim, olha, quando Deus fala com Abraão, aliás, ele diz, olha, de você serão benditas todas as nações da terra. Então eu posso me considerar bendito por Deus através de Abraão, e você também, porque Deus fez um voto com Abraão. Da mesma forma, Deus fez um voto com tantos outros personagens da palavra de Deus. Tantas outras pessoas com quem Deus chegou e falou, olha, eu estou com você. Quando Deus chama Jeremias para ser um profeta, Jeremias está um pouco com medo, e Deus fala para ele, olha, fica tranquilo, não se assuste, não te espantes, eu estou contigo. Então Jeremias pergunta, mas quem garante? Quem garante que o Senhor está comigo, que essas palavras vão se cumprir? E então no primeiro capítulo de Jeremias, Deus fala, Jeremias, eu, Deus, velo pela minha palavra para cumpri-la. Então não há problema de se fazer um voto. Não há problema de se impor uma condição para alcançar algo. O problema que nós temos visto dentro dessa falsa teologia da prosperidade e dentro das igrejas é que as pessoas propõem um voto para alcançar uma vitória e quando alcança esta vitória, o objetivo e o objeto do desejo é a vitória e não quem o deu. E o que tudo isso faz, Jefté, diferente de mim e de você?
Porque Jefté fez um voto diante de uma vitória que ele queria alcançar. E esse voto ele levou até o final. Ainda que fosse sacrificar, oferecer em holocausto a própria filha. Muitas vezes nós não estamos preocupados com quem está nos dando a vitória. O ato de sacrificar a própria filha para Deus mostra que o coração de Jefté estava na alegria de quem o deu a vitória e não da vitória. Porque alcançar a vitória é natural, faz parte de Deus, porque Ele é Deus. Não há na Bíblia nenhuma história de guerra entre o povo de Israel e qualquer outro povo, onde o povo de Israel estava debaixo de uma obediência de Deus, que eles não saíssem vitoriosos. Todas eles venceram, só perderam quando pecaram, quando desobedeceram à voz de Deus. Enquanto não peca, enquanto não erra, é vitorioso. Então a condição de entrar numa guerra e ganhar dos amonitas era uma condição natural, era uma condição de ser vitoriosos. Mas o coração de Jefté está onde? Deus, se o Senhor me der essa vitória, eu ofereço alguém da minha família para o Senhor como holocausto. Esse é o meu voto. E quando isso acontece, Jefté sabia que ele seria vitorioso. Ele sabia, ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele sabia que ele seria vitorioso. A palavra diz que o Espírito de Deus se apoderou de Jefté, ele sabia que ele seria vitorioso. O que nós não sabemos às vezes é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E aí nós queremos criar condições para alcançar aquilo que já foi conquistado lá no Calvário. E essas condições matam o homem e simplesmente anulam o sacrifício da cruz e tudo o que Deus fez por mim e por você. É como se Jefté dissesse assim: olha Deus, para mim é muito mais importante cumprir contigo o meu voto do que a vitória sobre os amonitas. Não interessa se eu ganhei deles ou não, eu sabia que eu ia ganhar, mas o meu voto, esse eu vou cumprir. Nós às vezes nos satisfazemos mais com o objeto do que com aquele que dá o objeto, com aquele que fornece o objeto. Essa teologia, essa falsa teologia da vitória tem trago ao nosso cotidiano buscas e conquistas materiais e não daquele que nos dá. Não tem diferença, meu irmão, entre a vitória ser material ou espiritual. O importante é quem a deu, e quem a deu foi Deus. A vitória que Jefté queria era de matéria, era de guerra, eram os dois povos guerreando, e ele venceu. Mas a maior vitória de Jefté foi cumprir com Deus o seu voto. Essa é a vitória maior. Por isso que o tema dessa pregação diz: conquistando a vitória da vitória. Conquistar a vitória da vitória é conquistar Deus, porque Deus é a vitória da vitória que nós temos. Deus é o alvo, Deus é a conquista maior de tudo que nós temos e somos. Se Deus dá, amém. Se Ele não dá, amém também, porque o Deus aqui é Ele, não sou eu, para dizer a Ele que Ele tem que me dar ou deixar de dar. A maior conquista de Jefté não foi derrotar os amonitas, mas foi cumprir aquilo que ele pôs no seu coração diante do Senhor, independente de quem fosse, mesmo sendo a sua única filha. Existem coisas que Deus pode voltar atrás. Quando Deus faz um voto ali com Abraão, Ele fala assim: Abraão, sacrifica o seu filho para mim. Abraão faz todo o seu processo, prepara tudo e leva o filho para ser sacrificado. Quando chega lá no monte, Deus providencia um novilho e fala: para, Abraão, quieta aí, use o novilho, eu só queria ver a tua relação comigo, se você tinha mesmo um voto de aliança comigo. Que bom, olha, você é amado, acabou o assunto, sacrifica o novilho. Mas esse era um voto, era uma decisão de Deus para com Abraão. Quando a decisão parte de Jefté para com Deus, e a condição é a mesma, é um holocausto, é uma oferenda, é um sacrifício vivo e de um filho. Quando parte do pai, quando parte do humano Jefté para Deus, aí ninguém pode mudar a história. Porque Deus não é homem para que minta, mas nós somos seres humanos, nós podemos mentir, e Jefté honrou a sua palavra. Abraão, diante daquele momento onde ia sacrificar o seu filho, Deus deu um basta. Jefté, diante do mesmo momento em que ia sacrificar a sua filha, Deus falou: estou esperando, Jefté. Você prometeu, eu estou esperando. Talvez hoje Deus está olhando para o teu coração e está falando assim: eu estou esperando, você prometeu. Você fez um voto comigo, eu estou esperando.
Deus não vai chegar aqui como chegou para Abraão e falou, para, porque esse voto vinha da parte de Deus. O de Jefté não, era ao contrário. Aquilo que Deus promete para mim e para você, Ele pode mudar a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Aquilo que eu e você prometemos para Deus, não mude em nome de Jesus. Cumpra todos os seus votos que você faz para o Senhor. E pode fazer votos, pode fazer. A grande vitória que nós temos é você ter a capacidade de se sentir bem até sem vitória. Você busca tanto alguma coisa, quer tanto alcançar algo, mas se você não alcançar, você vai se frustrar. Se você conseguir, na hora que não alcançar, se sentir bem, você é vitorioso. Porque olha para Jefté, ele conquistou o que ele queria, ele derrotou os amonitas, mas na hora de cumprir o seu voto, ele não estava se sentindo bem. No entanto que ele gritou e se rasgou todo, e falou, não filha, o ato da vitória plena que Deus tem para mim e para você, é como o resumo da cruz. Jesus estava sambando na cruz e dizendo, está consumado, foi bradando com dor, com tristeza, sangrando, corpo dilacerado, ele disse, está consumado, está feito, concluído, finalizou, acabou o assunto, agora todo mundo pode ser salvo pela graça. Essa é a maravilha da vitória, e não a dor só dela, e não só o objeto da vitória. Quando nós pedimos a conversão de um filho, de um parente, isso pode. Deus, me dá uma vitória do meu marido aceitar a Cristo, do meu pai, do meu filho, da minha esposa. Isso pode pedir que isso pode. Uma doença, poxa, ele está enfermo, uma enfermidade, não, isso pode orar, pode pedir, que isso Deus vai fazer por você. Pastor, eu queria tanto que Deus me desse um carro, me desse um emprego melhor, eu queria ser promovido, eu queria entrar numa faculdade federal. Não, isso não pode. Quem disse que não pode? Que versículo que está assim, olha, coisas materiais você não pode. Presta atenção numa coisa, a Bíblia diz assim, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói, acaba tudo. Porém, ajunteis tesouro onde? No céu, onde o ladrão não rouba, e a traça não come, tal. Entenda um pouco de língua portuguesa, o texto diz assim, não diz não ajunteis tesouro da terra ou do céu, ele diz na terra e no céu. Do e dá uma condição de pertencer a. Se ele dissesse assim, não ajunteis tesouro da terra, daria o entendimento de que são tesouros que pertencem à terra. Mas ele diz tesouros na terra, que estão na terra. Não quer dizer necessariamente que pertençam a elas. O que eu vejo nesse texto é que Deus está falando assim, não ajunteis tesouros na terra, procure ajuntar no céu, porque tanto os tesouros da terra quanto os tesouros do céu são meus. De Deus são todos os tesouros, seja a conversão, seja um bem material, seja a saúde, a cura de uma enfermidade, seja um carro novo. Você está entendendo isso? Não tem problema naquilo que você pede. A questão não está no que é a tua vitória, mas em quem deu a vitória. A canção diz assim, aquele que te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Mentira, isso não é Bíblia, isso é heresia. O que a palavra nos ensina é mais ou menos assim, olha, Deus nos dá esses tesouros para desfrutarmos. Você deve sim desfrutar de todos os tesouros, de todas as vitórias que Deus tem para você, mas você deve também compartilhar as bênçãos e vitórias que Deus te deu. Sabe como? Vamos dar um exemplo aqui. A irmã Socorro, muito bonitinha, veio falou com todo mundo, né, que ela comprou um carro novo. Ela contou a conquista da vitória dela. A vitória dela, a luta da família era comprar um carro novo. Então eles lutaram, batalharam, oraram e Deus abençoou. A vitória da irmã Socorro era um objeto chamado carro. Quando ela conquistou o carro, uma das primeiras coisas que ela fez foi compartilhar com quase a igreja toda. E não estou falando de compartilhar assim, olha, Deus me deu um carro, pode usar quando você quiser. Não. Não é isso. As bênçãos, os tesouros materiais que Deus nos dá, na nossa vitória, o objetivo da nossa vitória é para nós usufruirmos aqui na terra
e compartilharmos com os outros do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é bom. Não é para eu catar aquilo que eu tenho e distribuir com, irmão, pode usar meu carro à vontade, viu? É meu, acabar a gasolina, traz aqui que eu encho e te devolvo. Não é isso. Isso é insanidade. Vamos orar para não fazer isso. Não é isso não. Mas é compartilhar a alegria da vitória que deu vitória. De Deus que realizou, do Deus que faz. É devolver a Ele aquilo que Ele mesmo deu. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, falamos isso, devolver a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Não é nosso, é dele. Ele deu, estamos apenas devolvendo. O que Jefté fez foi isso. Ele devolveu aquilo que Deus tinha dado a ele. Deus deu a ele uma filha, uma única filha. E Jefté então devolveu aquela filha como gratidão. Em nome de Jesus, entenda que essa época, esse contexto, era uma época sacrificialista. As pessoas viviam no sacrifício. Não queira analisar este texto, interpretar este texto à luz da realidade que nós vivemos hoje. Porque senão você vai olhar para isso e vai achar um crime, vai achar um absurdo, e é mesmo. Mas para aquela época, que era uma época sacrificialista, era natural. Hoje não é, por causa da graça de Deus, mas na época da lei era natural. Então interprete o texto pela época em que ele foi escrito, pela realização daquele contexto, e não pelo contexto de hoje. Por isso que assim Jefté agiu. E talvez hoje Deus está cobrando de mim e de você o nosso único filho, aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você tem de mais sagrado, talvez, aquilo que para você é mais importante de qualquer outra coisa nessa terra. E Deus fala: você prometeu que quando eu te desse uma bênção, você cumpriria esse voto comigo. Eu vou um pouco mais longe. Talvez o seu voto foi o dia que isso, seja lá o que for acontecer, eu entrego a minha vida a Jesus. Talvez o seu voto foi esse. E talvez você esteja perambulando pelas igrejas ou pela igreja, e Deus fala: e o voto que você prometeu? E o voto que você prometeu? Eu quero ouvir da sua boca as palavras de Jefté. Jefté disse: filha, eu não posso quebrar o voto que eu fiz. Isso faz de Jefté muito melhor do que eu e você. Quantos votos diante de Deus nós já quebramos? Quantos votos nós já deixamos de lado? Quantos votos nós já abrimos mão? E Deus sempre falando: e aí? Você prometeu, você falou que ia fazer, você falou que ia me entregar, você falou que ia tomar essa decisão, você falou que ia orar mais, você falou que ia jejuar mais, você prometeu que ia ler a Bíblia, você prometeu que ia me buscar 30 minutos por dia. Cadê? Por que você não fez? Está esperando o quê? Uma outra vitória, uma outra bênção, que eu te dê outra coisa? Meu irmão, a beleza da vitória não é o objeto alcançado, mas é aquele que doa o objeto para mim, para você usufruirmos. Essa é a teologia da vitória, e não essa que é pregada aí fora, da qual eu vou me ostentar dela, da qual as pessoas vão me ver aqui no palco e vão ficar humilhadas porque eu estou aqui. Não é essa. A beleza da vitória é você alcançar algo sabendo quem deu o inicial. Pedi que você abaixar a sua cabeça, e eu quero que você pense numa coisa bem absurda agora. Quero que você pense num sonho que você tem, um desejo, o que você quiser em nome de Jesus. Um sonho, um desejo, algo que você entende que só Deus pode te dar a vitória deste sonho, a vitória deste desejo. Pode pensar o que você quiser, meu irmão. Ah, pastor, eu quero casar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ganhar uma joia de diamantes do meu marido. Pense o que você quiser. Pense o que você quiser. Todos os tesouros no céu e na terra são dados pelo mesmo autor, Deus. Tudo que nós temos é dele, por ele e para ele. Peça o que você quiser. Sonhe agora o que você... Qual que é o teu sonho? Sonhe agora o que você quiser. Pode ser um sonho espiritual, pode ser um sonho material, pode ser o sonho que você quiser. Deus não põe limites a sonhos. Ele não fala: isso você pode, isso
você está muito novo para começar a morrer. Então sonhe em nome de Jesus. Sonhe o que você quiser agora. Sonhe o que você quiser. Existem sonhos que, em nome de Jesus, um dia se realizarão. Desejos, planos, um dia vai acontecer. Sonhe. A capacidade de sonhar é dada por Deus. Deus nos fez seres capazes de sonhar, de desejar. Você pode sonhar, você pode desejar, mas acima do seu sonho, acima do seu desejo, busque o autor dele e não ele em específico. Assim como Jefté sabia que aquela vitória era dele, meu querido, creia em nome de Jesus que o teu sonho pode ser seu em nome de Jesus. Porque quem realiza é o mesmo Deus de Jefté. O mesmo Deus que honrou a ele pode honrar você nessa noite e entregar nas tuas mãos o teu sonho, porque nós podemos sonhar. De tudo o que temos, de tudo que somos, de tudo que um dia nós viemos a ser, que tudo esteja nas mãos de Deus, porque Ele é o autor dos sonhos, é Ele que realiza. E a hora que você receber, eu quero crer nisso em nome de Jesus, daqui a um tempo, você vai me procurar e vai dizer: pastor, olha o que eu consegui, pastor. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter isso, e hoje eu tenho. Você vai chegar daqui a um tempo, assim como a Socorro, e vai dizer: olha, pastor, agora nós compramos um carro novo. Nós não tínhamos condição e hoje Deus nos deu, olha que bênção. Daqui a um tempo você pode dizer assim: olha, pastor, eu achei que minha família nunca ia vir para Jesus. Olha o que vocês estão aqui agora, todo mundo junto. Talvez daqui a um tempo você vai me procurar e vai dizer: pastor, eu comprei uma casa. E eu achei que eu nunca ia ter condição de comprar uma casa. E hoje eu comprei uma casa. Sonhos que um dia se realizaram em nome de Jesus. Essa sim é a vitória que Deus tem para mim e para você. Sonhos que se realizam e você saberá naquele momento agradecer e dar a Deus a honra pela vitória que você alcançou. Faça essa oração, faça essa oração. Já teve tempo para pensar no seu sonho. Quero te convidar a fazer um voto diante do Senhor, mas quero que você venha aqui na frente,
como dizendo para você mesmo: Deus, eu tenho um sonho, e nessa noite eu faço um voto diante do Senhor. Eu não sei qual é o seu voto, o voto é seu. O voto de Jefité foi sacrificar alguém da família dele. Eu não sei qual é o seu. Eu quero que nessa noite você faça um compromisso diante do Senhor, um voto diante do Senhor. E esse voto é para realizar o teu desejo, é o voto para realizar o teu sonho, não é o meu, não é o teu. É o desejo para realizar a tua vontade do seu coração. Você vai fazer esse voto diante do Senhor hoje, dando a Ele a sua vida, dando a Ele o seu coração. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero que você me encontre daquilo que eu tenho, que você alcançou o sonho que Deus realizou na sua vida, em nome de Jesus. Faça esse voto com Ele agora. Você e Deus. Você vai colocar diante de Deus agora alguma coisa sua, você e Deus, que só você sabe que tem de valioso aí para ser colocado diante do Senhor. E você vai fazer isso agora. Você vai colocar isso diante do Senhor. Vai dizer: olha Deus, eu te dou este voto. Faça esse voto contigo, em nome de Jesus. Me deste primeiro tudo que tenho, já bendice ao Senhor. Versículo 32 de Juízes 11 diz: então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Quero que você dê um abraço aqui no seu lado e diga assim: vá combater o seu bom combate, vá combater o seu bom combate, e Deus vai